Você viu o áudio que eu mandei no grupo? Não. Como é que era? É sério, é o melhor áudio de todos, mano. Aqui, ó. Eu vou criar um canal disso, o que você acha, mano? Ó. Existe uma cadeira com uma maldição que mata qualquer pessoa que sentar nela? E qual é a casa mais assombrada dos Estados Unidos? Prepare-se porque hoje o Você Sabia está sobrenatural. Então, puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Molo e se você é um fodinha, chama deixa logo seu joinha. Todo mundo gosta de uma boa história de assombração. A gente perguntou nas nossas redes sociais qual assunto vocês queriam e todo mundo pediu fatos sobrenaturais, histórias de fantasma, coisa de demônio, essas coisas. Então no vídeo de hoje a gente separou várias histórias sobrenaturais. E ó, não é só porque é sobrenatural que significa que é só sobre fantasmas. Existem vários tipos de histórias sobrenaturais. E a gente fez um mix dessas histórias pra vocês. Então a gente selecionou reencarnação, exorcismo, Objeto, lugar assombrado e até mesmo uma cadeira assombrada. Bora pro vídeo. Quem é fã de histórias sobrenaturais com certeza curte casos de possessão demoníaca. Isso ficou muito famoso no cinema, principalmente com o filme O Exorcista. Só que O Exorcista é um filme, se você procurar bastante na internet vai ver que existem casos reais de possessão. E alguns são bastante impressionantes. E até mesmo o Vaticano reconhece que demônios podem possuir pessoas. E por isso que existem padres exorcistas. E o caso real que vamos contar inspirou um filme muito famoso, O Exorcismo de Emily Rose. Roses. Rose. Guns N' Roses. Rose. Roses. Vamos ficar que eu falo de novo? Guns N' Roses. Rose? Não, tá bom. Você fala Harry Potter? Eu sei. Essa história rolou com uma garota alemã chamada Annelies Michel, por volta dos anos 70. Desde mais nova essa menina sempre teve problemas de convulsões. E aí todo mundo achou que ela tinha algum problema neurológico. Os anos se passaram e a situação dela começou a piorar. E nessa época começou a ver rostos de demônios e ouvir vozes que diziam que ela estava condenada. A menina começou a surtar. Além disso, ela também começou a ter um comportamento totalmente bizarro. E é muito bizarro mesmo. Lambia a própria urina, rasgava as próprias roupas e não podia ver nenhum símbolo religioso que já começava a surtar, tá ligado? A família claramente procurou médicos e os médicos diziam que ela estava sofrendo uma psicose. Só que nenhum remédio para a psicose que estava sendo dado para essa menina não adiantava nada, não fazia efeito. E foi nessa hora que eles começaram a se preocupar e chamaram um padre. E o padre acabou concluindo que aquilo não era um caso de psicose e sim um caso de possessão. O caso não, né? Era o caso de possessão, porque esse é um dos mais famosos casos de possessão que existe. Psicose. Você fala psicose? Psicose. E eu como? Psicose. E eu falo como? Psicose. E eu como? Psicose. E eu falo como? Psicose. O que eu disse? Psicose. E como é que é? Psicose. O que eu disse? Galera, essa garota precisou passar por 67 sessões de exorcismo. 67, mano. O demônio não queria largar, mano. Não, mas sabe o que é o mais foda? Nenhum teve resultado, mano. Fez 67 e foda-se. Acho que ela tava com capeta, então. É. E o bagulho era tão sinistro, galera, que tinha sessões que precisavam de 3 pessoas pra segurar ela, tá ligado? Um pelo braço, outro pela cabeça, Querendo bater pela nos perna. padres. E ela debatendo. Não existem vídeos, mas existem gravações de áudio que são impressionantes. São a situação da garota no momento. E de acordo com a história, no meio de todas essas possessões, a Anneliese teria sonhado com a Virgem Maria. E aí no sonho, a Virgem Maria teria falado isso pra ela. Você tem duas opções, ou você se liberta, ou você passa por esse sofrimento para mostrar para as pessoas que o demônio existe de verdade. E aí, o que você escolhe? E segundo a história, a garota teria decidido ir até o final com aquilo, para mostrar pro mundo todo a existência dos demônios. E além disso, ela falava que todo esse sofrimento que ela estava passando iria acabar
falar dia 1º de julho de 1976. E como ela sabia disso? Ninguém sabe. Às vezes a Virgem Maria disse pra ela, né, no sonho, não sei. Por incrível que pareça, o dia 1º de julho de 1976 chegou e a Annelise voltou ao normal. Não tinha mais convulsões nem nada diferente. Ela tinha realmente voltado, como se o demônio tivesse saído dela. Só que ela estava tão fraca que naquela noite, quando foi dormir, ela morreu. Mas dizem que ela pelo menos morreu em paz. De exorcismo, vamos para a reencarnação. Tem muita gente que acredita fortemente nisso e tem gente que diz que isso não existe. Independente se você acredita ou não, vamos explicar o que é reencarnação. Reencarnação é aquele lance quando você morre, aí a sua alma sai do seu corpo e aí ela ocupa um outro corpo, uma outra vida, uma outra reencarnação. Resumindo, cada alma viveria várias vidas diferentes. Agora, claro que a gente não lembra das vidas passadas, mas em alguns casos, teoricamente, tem pessoas que lembram de tudo que viveram na vida passada, como se fosse o dia anterior. E isso nos leva ao caso de Bia Pathak, que é um caso realmente impressionante. Essa história rolou na Índia e gira em torno de uma garotinha chamada Swarnata Misha. Essa menina nasceu nos anos 40 e viveu normalmente até os seus 3 anos de idade. Até os 3 anos de idade, porque depois mudou tudo. A garotinha que tinha o nome de Swarnalata, de repente começou a falar que seu nome era outro, que era Bia Pathak. É nome indiano, gente, a gente não sabe pronunciar. São 2 nomes totalmente diferentes. E ela não falava isso por brincadeira, até porque dava vários detalhes sobre a sua vida, né? Nome dos pais, onde ela tinha morado. Lembrando que ela era apenas uma garotinha de 3, 4 anos, dando detalhe de uma outra pessoa, de uma outra vida. Os seus pais olharam pra ela e falaram: o que tá acontecendo? Não tava entendendo nada, mano. Não tava entendendo nada. Aí, será que a menina tá louca? Será que ela bateu a cabeça? Tá inventando? O que é isso? Reencarnação. Reencarnação, chama o padre. Depois que chamaram um especialista em reencarnação, descobriram que essa Bian Park, na verdade, era uma mulher que tinha vivido alguns anos atrás e que vivia centenas de quilômetros dali onde a garotinha morava, ou seja, a família dela e até mesmo a garota não tinha nada a ver, sabe? É como se fosse uma pessoa do Japão, ela tá lá na casa, nada a ver. O especialista Ian Stevenson confirmou que essa garotinha estava acertando muitas e muitas histórias referente a essa mulher do passado. E assim, não eram 1 ou 2 coisas que a menina falavam que batiam com a história, e sim mais de 50 coisas que a menina falou batia com a história dessa Bia Pathak. Uma menina não sabe nem quanto que é 2 mais 2, mano. Não sabe nem falar direito, já tá sabendo coisa de uma outra pessoa, de uma outra vida. E o caso fica ainda mais impressionante quando esse especialista foi atrás da família dessa mulher que já tinha morrido. Ele fez o quê? Ele pegou 2 filhos dessa mulher, né, da Bia, e levou pra casa da garotinha, a Swarnalata. E assim que a garota olhou um dos filhos da mulher, ela já foi em direção do cara e chamou ele de Babu, um apelido de infância que apenas a mãe dele sabia. E a mãe dele, que morreu. E que a menina supostamente tinha era encarnado a mãe dele, né? Depois disso, os caras fizeram várias perguntas pra ela, às vezes até enganando ela. Tipo assim, sabia a resposta, aí falou assim, vamos fingir aqui uma pergunta. E todas as vezes a menina acertava e sabia do que se estava se tratando. Será que foi coincidência ou será que a Bia Pathak estava vivendo no corpo da garotinha? Eu acho que era verme. Mas chega de falar de reencarnação e vamos falar de coisas que todo mundo adora, que são objetos amaldiçoados. Todo mundo adora ouvir sobre, né? Que ninguém quer ter um objeto amaldiçoado em casa. Quando a gente fala em um objeto mal assombrado, você pensa em um boneco, um quadro, um espelho, uma faca, né? Só que esse objeto mal assombrado é uma cadeira. Cadeira? 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 Sim, uma cadeira mal assombrada que está até num museu na Inglaterra. Essa cadeira, ela tá pendurada 2 metros de altura pra nenhum infeliz sentar nela. Porque dizem que é só você sentar ali para morrer logo em seguida. Da hora. Tipo, cadeira do suicídio. Sentou, morreu. Em vez de cadeira elétrica, podia botar essa cadeira aí, né? Essa história da cadeira amaldiçoada começou em 1702, quando um sujeito chamado Thomas Busby foi condenado à morte por ter matado seu padrasto. Só que antes da execução, ele fez um pedido. E o pedido era fazer a sua última refeição em um bar que ele tanto gostava. E é aí que a história de terror começa. É uma história de terror que você vai falar assim, mas olha que louco, né? O cara terminou de comer, se levantou, apontou pra cadeira e disse: morte repentina a quem ousar sentar na minha cadeira. Vou até marcar aí.
né? O cara levanta e fala isso e fala, você tá bêbado, né, parça? É. Como aquele era o pedido da última refeição, ele saiu dali e morreu, né? Foi executado. Esse foi o fim de Thomas Busby. Mas a história não termina aqui. Ninguém sabe ao certo, mas depois que Thomas Busby morreu, a cadeira realmente ficou amaldiçoada. Porque quem sentava ali realmente morria. Não era historinha, não. O bar começou a ficar famoso por causa dessa história, mas ninguém tinha coragem de sentar na cadeira. Meio que a galera usou de jogada de marketing, né? É, também, só que morria gente. os caras iam fazer aposta, tá ligado? É, quem perder senta na cadeira. E do mesmo jeito que muitos não gostavam de sentar, né, porque tinha medo, já tinha os outros que gostavam de zoar, de falar, sentar numa cadeira vai matar. Vamos sentar aí. Vamos sentar. Isso aconteceu lá no século XIX. Dois malucos começaram a tirar onda. onda. Não sei o que, e no dia seguinte os dois acordou. Não acordou. Morreram. Eles morreram. Os caras foram sentar na cadeira e no dia seguinte... Tchau. As mortes não param por aqui, porque na Segunda Guerra Mundial, 2 pilotos foram pro bar e sentaram nessa cadeira. Logo em seguida, saíram do bar, pegaram o carro e enfiaram o carro no árvore e morreram. Triste, né, mano? É. Foi aí que o dono do bar se cansou dessa cadeira, porque já não tava mais legal, né? Tava matando os clientes dele, o bar tava amaldiçoado. Os clientes não voltavam mais pra gastar, né? Não. Foi aí que o dono chegou, apelou, cansou da cadeira e resolveu guardar ela no porão. Mas a maldição, meu irmão, pior que aqueles peidos fedidos que você solta na cozinha, aí você vai lá pro seu quarto, o peido acompanha, tá ligado? A maldição sempre é assim. Não adiantou nada tirar essa cadeira de lá, porque na verdade o problema não era o lugar, e sim a cadeira, né? Lá no porão, aconteceu que naqueles dias um cara desceu pra fazer uma entrega, ficou descansando lá, sentou na cadeira, pá. Ah, vou dar um descanso aqui. Mas o dono também é idiota, né, mano? Quebra essa porra, mano. Vou botar... Mas geralmente, quando tem esses bagulho de maldição, não acaba logo com o bagulho, porque senão acabou, entendeu? Tem então que você ter... tem que matar, Aí acho que o dono tava amaldiçoado também, então ele não Entendi. queria destruir a cadeira. Entendi. E o cara que sentou na cadeira lá no porão acabou morrendo também em um acidente de carro. O dono não aguentava mais presenciar a morte, sabendo qual era o motivo, e doou essa porra da cadeira pra um museu, onde no museu pegaram a cadeira, botaram 2 cordas, deixaram ela lá em cima, tá ligado? Pra ninguém sentar. Eu não doava pra museu não, se eu fosse esse cara, eu tacava era fogo nessa cadeira, que aí queimava tudo, acabava com tudo Não, logo. não pode não, brinca com isso não, mano. Vai que sai o demônio da cadeira lá. Já a galera sentava e morria, mas se tacar fogo, aí o bicho sai, te abraça e te leva no museu junto. E agora vamos diretamente para os Estados Unidos conhecer um dos lugares mais assombrados do mundo. A Fazenda Myrtles. E não é à toa que esse é um dos lugares mais assombrados do mundo, porque dizem que ali vivem 15 fantasmas diferentes. Mas para entender isso, a gente precisa contar um pouco da história. A fazenda fica em Louisiana e dizem que foi construída em cima de um cemitério indígena. Ou seja, só por isso já sabe que vai dar merda. E pra piorar, além de ter um cemitério ali de baixo, várias mortes aconteceram ali naquela fazenda. Existe uma história que uma escrava teria botado veneno num bolo, dado pra dona e suas 2 filhas. Essas pessoas morreram e depois os outros escravos enforcaram essa escrava pra matar ela, ou seja... Um monte de morte na propriedade. Morte. E dizem que as almas da dona e das suas filhas ficaram presas em espelhos. Mas existem outros fantasmas na casa. Outro fantasma bastante famoso é um que fica subindo as escadas até o 17º degrau e depois fica paradão lá, imóvel. Isso porque esse cara seria um dos donos da fazenda e tomou um tiro e tentou pedir ajuda. Aí ele foi subir as escadas e morreu quando chegou no 17º degrau. Essa casa também possui objetos que se mexem sozinhos, barulhos de noite, e dizem que até velas já foram vistas voando naquela casa. E pra piorar tudo, atualmente a Fazenda Myrtles é uma pousada, ela aceita pessoas lá. E se você for lá, aos finais de semana, os caras fazem um tour pela casa mostrando onde cada pessoa foi morta. Fulaninho, aqui morreu, aqui cara. foi enforcado, aqui é o cara da escada, aqui são os espelhos amaldiçoados. E vários hóspedes admitem ter visto 2 garotinhas nessa propriedade. E às vezes, na madrugada, elas aparecem no seu quarto, mano. Como assim, mano? Não teria... Assim, você vai pra um lugar pra dormir e aí você é assombrado, 2 mano. crianças aparecem, mano, dá uma bica na boca dela, você é louco. E aí, você teria coragem de ir pra essa pousada, passar um dia ali? Passar a noite, né? O dia é fácil. Eu não passaria nem a noite nem o dia ali. Fica em casa vendo o vídeo do Você Sabia, Olha, bem melhor, final, né? É claro, se você gostou também desse assunto e desse vídeo, deixa o seu like, beleza? Ó, gente, a gente só fez esse assunto, essas histórias, mas porque vocês pediram
curtiram. Vocês gostam. Vocês gostam muito de coisa sobrenatural, essas histórias assustadoras, de terror, esses casos. Redes sociais aqui na tela, também tem o canal Você Sabia Plus na descrição. Se inscreva lá, gente. Tem muito vídeo da hora, vai ter vídeo diário. Então se inscreva no canal Você Sabia Plus, beleza? Você Sabia Plus. Faz a musiquinha, vai. Você Sabia Plus. Se inscreva, vídeo novo todo dia. Se inscreva no Você Sabia Plus. Pronto, agora você tem que se inscrever nessa porra. Por favor, mano. A gente fez essa parada ridícula. Você tem que se inscrever e dar like nesse vídeo. E dá like, dá muito like nesse vídeo, se inscreva, siga nas nossas redes sociais. E Isso tudo, pessoal. Valeu! Você Sabia Plus. Se inscreva.